6 ao 29. Deus nos traz uma palavra também maravilhosa sobre a vocação dos santos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao versículo 29. A palavra de Deus diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Poder sentar, ficar à vontade. Quando se trata de vocação, quando se trata do chamado, como foi bem falado pelo irmão que trouxe a palavra hoje, pelo irmão Reinaldo também, a palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas simples da face da terra. As pessoas que pregam a palavra de Deus geralmente são pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que numa sociedade às vezes não vai ter um cargo importante, não vai estar nos melhores lugares, mas aprove a Deus chamar os pequeninos para fazer a obra dele. E aí a palavra de Deus diz que esses pequeninos, eles são um instrumento da vontade de Deus. E aí você vê, às vezes, um irmão simples orando pelo embaixador de um país, ou você vê um irmão simples orando pela autoridade maior de uma nação, o presidente, alguém muito revestido de autoridade humana ali. Deus encarregou essas pessoas simples o maior tesouro que a humanidade pode receber, que é a pregação, a palavra da salvação, que é a Bíblia Sagrada. Daí o próprio Jesus, quando ele estava orando a Deus, ele falou: graças te dou, ó Senhor, porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos dessa terra, mas revelastes aos seus pequeninos. Graças te dou, Senhor, porque aprove a ti fazer dessa maneira. E aí o nosso coração hoje pode se alegrar. Pode se alegrar porque Ele pode chamar você pequenino do Senhor, você simples do Senhor. Ele pode pegar a pessoa que é realmente simples na face da terra e fazer com que ela seja um pregador, uma pregadora do Evangelho de Cristo, para fazer grandes coisas na face da terra. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você já viu um provérbio que diz assim: melhor é um cachorro vivo do que um leão morto? Aleluia! O que esse provérbio quer dizer para nós? Melhor é um cachorro vivo do que um leão morto. Porque não adianta se for morto. Não adianta ter força, não adianta ser o rei dos animais se estiver morto. Qual que você prefere? Um leão morto ou um cachorro vivo? Então assim Deus fala conosco. Qual que você prefere? O seu irmão distante ou o seu vizinho de perto? Qual que você prefere? Alguém para te ajudar próximo de você ou alguém longe de você que tem tanta riqueza, mas nunca te ajuda? Aleluia! Então, a Bíblia Sagrada começa nos falando que a vocação depende do coração em querer fazer. Sabe por que Deus escolhe as coisas simples do mundo? Porque parece que as coisas grandes da face da terra não querem Deus, desprezam Deus, acham que não precisam de Deus. A pessoa se esconde atrás do cargo que tem, se esconde atrás dos bens que tem, se esconde atrás do nome que tem e não procura Deus. A própria palavra de Deus diz que os ricos da face da terra, vai ser difícil a salvação deles. O próprio Jesus falou. Os discípulos indagaram Jesus, falaram: Senhor,
Os ricos se salvam. Jesus falou: é mais fácil passar um camelo num buraco de uma agulha do que um rico herdar a salvação. Os discípulos falaram: então é impossível ser um rico ser salvo. Aleluia. Jesus falou para aquele discípulo, falou: para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, se o coração estiver dando lugar para Deus, Deus ele vai salvar as pessoas que quiserem ser salvas. Começa, parece que pelos pequeninos, parece que é pelas pessoas que mais têm necessidade. Quando Jesus ele começou a pregar no monte das bem-aventuranças, ele começou a olhar para aquelas pessoas que chegaram até ele lá. Quem estava lá para ouvir o Evangelho? Estava lá o paralítico, estava lá o surdo, estava lá o mudo, o cego, estava aquele que tinha enfermidade, aquele que tinha necessidade. Ele chegou lá, esperou para ouvir o Evangelho. Jesus ele começou a apontar para eles e falar: bem-aventurados sois vós, bem-aventurado você que veio, você que entendeu que precisa, você que entendeu que realmente você tem necessidade de Jesus. Como você vai ser salvo se você não entende que você tem pecado? Como você vai ser salvo se você não entende que tem que ter um Salvador, que é Jesus? E é isso que os pequeninos fazem. Os pequeninos eles se vão para Deus, eles falam: Senhor, eu quero sim ser salvo, eu preciso da sua salvação, eu preciso de Jesus, porque Jesus morreu na cruz por mim. E aí é assim que Deus começa a usar as pessoas na face da terra. Como foi bem falado, Deus ele não chama pessoas capacitadas, mas Ele capacita pessoas que Ele chama. Às vezes você vai falar: eu não dou conta de louvar na frente, eu não dou conta de trazer uma palavra na frente. Mas você imagina se hoje você não estivesse me ajudando, como ia ser o grupo hoje? Cada um está ajudando, cada um está fazendo o que pode nesse lugar. Você faz do seu jeito, às vezes você não vai bater palma, você vai estar no seu lugar, mas você está com o seu coração adorando a Deus, é o seu jeito. Então cada um vai ter um jeito de contribuir para que a pregação do Evangelho continue. Só de você sair da sua casa, de você se importar de vir na igreja, Deus ele se agrada de você. Porque você deu honra à casa de Deus, você deu honra às pessoas que vão falar. Às vezes, irmão, alguém vai falar assim: não, mas eu não vim cá para ouvir aquele irmão, não. Aí o seu coração já está com soberba no coração. Por quê? Porque ele está fazendo o que ele quer fazer para Deus, e é você também que tem que fazer alguma coisa para Deus. Então, você também tem que ser participante, você também tem que contribuir de alguma maneira para o culto. Então, todos nós vamos ter a nossa oportunidade. Agora, vai ter uns mais ousados que os outros. Vai ter uns que vão fazer mais coisas na face da terra. Vou dar um exemplo para vocês. Conheci um homem chamado Gerson Montelo. Eu quero que você preste bastante atenção para você ver que um homem só mexeu tanto no coração de muitas pessoas. Esse homem era traficante. Ele era o homem mais perigoso lá do bairro Nova República. Mexia com magia negra, mexia com macumba, mexia com coisa errada. Matava, tirava a vida das pessoas. Aí um dia ele encontrou Jesus. E ele não tinha estudo, ele não sabia pregar, não sabia ler. E ele decidiu se dedicar nas coisas do Senhor. E ele, do jeito simples dele fazer as coisas de Deus, ele entendeu que Deus ele usava as coisas simples da face da terra. Ele pegou esse versículo que eu li aqui para vocês, acreditou tanto no coração e começou a buscar Deus intensamente. Começou a orar pelas madrugadas, começou a subir no monte, começou a evangelizar. Cada vez que ele se dedicava mais ele queria das coisas de Deus. Daí ele conheceu um homem que é chamado de Maquian Santos. Ele era usado no dom de maravilhas, é usado no dom de maravilhas. Então ele assistiu um vídeo na internet do Maquian Santos sendo usado no dom de maravilhas e falou: eu quero também, Senhor.
E ele desejou tanto ardentemente aquele dom, que ele começou a buscar intensamente aquele dom. E ele ia no monte, ele falava para a esposa dele: ó, você leva a comida lá para cima do monte para eu comer de tempo em tempo, você leva água para mim, você leva as coisas que eu precisar, mas eu preciso de buscar a Deus. Ele ficou 40 dias no monte buscando a Deus. E aí ele decidiu buscar a Deus. Às vezes não tinha recurso dentro de casa, e mesmo assim ele decidiu buscar a Deus. E aí um dia, numa madrugada, ele estava orando ali. Deus visita ele dentro do quarto dele e fala para ele: a partir de hoje eu estou te entregando um braço de fogo. Aonde você encostar a mão, eu vou mostrar as maravilhas dos céus. Muitos vão te chamar de macumbeiro, de feiticeiro, mas sou eu, o Senhor teu Deus, que estou revelando as maravilhas do céu através da sua vida. Você é convocado como médico no meio dos meus. E ele tomou posse daquela palavra na oração e começou a orar pelos enfermos. E aí, nas primeiras vezes que ele colocava a mão nos enfermos, não acontecia nada. Foi passando tempo, e de repente um dia ele colocou a mão no enfermo, de repente a enfermidade pulou para fora da pessoa. E aí ele viu que era possível acontecer, ele sendo usado por Deus. Pode ser você, igreja, pode ser você, pode ser eu quero esse dom, eu vou buscar esse dom. E aí ele começou a ser usado, foi impactado. Aquelas pessoas que não chamavam ele para pregar começaram a se interessar. Aquelas pessoas que desprezavam ele começaram a ser amigo dele por causa do dom. E aí falava: ele está sendo usado, vamos chamar ele para pregar no congresso aqui, ele tem o dom, chama ele. Aí ele começou a ser chamado para pregar em congresso, milhares de pessoas. E aí um dia eu lá no Nova República, uma igreja pequena de 30 e poucos membros, o pastor de lá falou: eu vou chamar o Gerson Monteiro para pregar aqui. Ele está vindo de Itaituba. E ele contou um pouquinho do caso dele, e eu fiquei maravilhado com a história dele. Eu falei: eu quero conhecer esse homem. E aí eu tinha uma Paraty, um carro antigo, igual aqueles Gol quadrado. Eu falei: eu vou me colocar à disposição dele, vou fazer igual Eliseu fez com Elias, vou me colocar para ajudar ele no que ele precisar. E quando ele chegou, eu fui buscar ele lá, falei: ô Gerson, eu quero te servir enquanto o senhor estiver aqui. Eu me coloco à sua disposição, coloco o meu carro, para o que o senhor precisar, eu vou ficar à sua disposição. Ele: tá bom então. E aí aonde ele ia, eu ia levar ele. Ele ia evangelizar, eu ia levar. Ele ia para o monte, eu ia. Aonde ele ia, eu ia levar ele. E foi uma experiência maravilhosa. Eu lembro quando foi a primeira vez que eu fui no monte com ele. Aí eu falei: como é que vai ser a intimidade dele de buscar a Deus no monte? E eu queria ficar pertinho dele. A hora que ele ajoelhou, eu ajoelhei do lado dele e fiquei lá dentro. Eu pensava assim: vamos ver o que ele vai falar para chamar a atenção de Deus. E ele começava a chorar, começava a gemer, se humilhar. E eu falava: mas já passou 1 hora, 2 horas, eu estou cansado aqui. E ele não falou nada ainda. Ele: ô Senhor, não deixa eu voltar para as drogas de novo não, Senhor. O Senhor sabe de onde eu vim, o Senhor sabe a minha fragilidade, Senhor. Tem misericórdia de mim, não deixa eu cair de novo não. E eu falei: mas Senhor, o Senhor vai usar um homem desse, que veio das drogas, veio do crime. E aí Deus começou a falar no meu coração, eu comecei a profetizar para ele. Eu falava para ele: você tem falado que você não tem nem a 4ª série, você não tem estudo, mas eu, Senhor teu Deus, te entreguei o diploma, você é doutor no meio dos meus. Esse homem chorava, ele gritava de felicidade. Uma simples palavra que foi falada uma profecia para ele. E aí ele ia pregar sexta-feira à noite nessa igrejinha. De manhã eu já comecei a convidar o bairro inteiro lá. Falei: não, se tem milagre, eu quero levar muitas pessoas que estão com enfermidade, porque vai acontecer mais milagre ainda. Eu fui levando as pessoas, como eu me dediquei muito, ele falou: você vai colocar o óleo na hora que eu for orar pelas enfermidades. Aí eu fiquei alegre demais. Eu fiquei lá do lado dele, atento. Ele começou a pregar, pregando simples.
De repente ele falou: tem uma mulher aqui que está com uma dor no joelho, seu joelho já está muito ruim, você não está conseguindo andar direito. O médico já falou que você tem que passar por uma cirurgia, e essa cirurgia vai te deixar paralítico. Mas eu, Senhor teu Deus, te digo, vem cá na frente que Deus vai te curar agora. E aí foi uma velhinha lá do Tacacá, que vendia Tacacá, que nem era evangélica, uma católica, lá do lado da igreja. Eu falei: nossa, a velhinha do Tacacá. Ninguém sabia que ela estava com essa enfermidade. E ela foi lá na frente, ela estava com short aqui, ó. Ela sentou no banco lá e ele falou: pode colocar o óleo. Eu peguei o óleo, pelei o joelho dela. E ele falou: seta do inferno, em nome de Jesus Cristo, vem para fora agora. A hora que ele falou, pulou. Do joelho dela eu vendo um osso desse tamanho assim, ó. Do joelho dela eu vendo. Agora não era ninguém que falou para mim. Eu presenciei um milagre diante dos meus olhos lá. E ela sendo curada na minha frente. Dentro do meu coração eu falei: realmente existe. Realmente existe. É possível sim usar os pequeninos. Aí eu tomei posse daquela palavra, eu tomei posse daquele milagre que aconteceu ali. Falei: eu quero ser usado nesse dom também. Eu quero ser usado. E aí eu comecei a orar pelos enfermos. Eu lembro que eu fui lá para Sacramento, que é a cidade dos meus pais. Tinha um homem lá que tinha sofrido um acidente de carro, de caminhão. E ele ficou sentindo dor 24 horas por dia numa cama. Ficou paralítico, com uma dor inimaginável na coluna. E eu me compadeci daquele homem. E eu falei um dia para ele: você quer ser curado? Ele quer, então eu vou orar por você. Aí eu copiei o jeito do Gerson Montpellier. Ele pegava, jogava óleo na pessoa. Eu fui lá, arranquei a camisa dele, deitei de bruços, joguei óleo nas costas dele, tudo. Falei: você vai ser curado. Você crê? Creio. Eu também creio. Rapaz, eu orei mais de 40 minutos para ele lá e ele não foi curado. Mas eu falei muito. E aí é para bater a fé. Você lembra que quando ele começou, ele acreditou e foi orando até que 1 hora saiu a enfermidade? Aleluia. Então nós estamos num processo, irmão. Vai ter uns que vai conseguir chegar mais longe, mas vai ter uns que vai se acomodar, vai ter uns que só vai vir no culto, vai ter uns que só vai cantar um louvor na frente, não vai se dedicar. Deus está falando contigo. Vai ter pessoas que vão ouvir a voz do Espírito Santo, vão desejar ardentemente ser usados na presença de Deus. E esses vão ser usados, esses vão ser separados para um ministério específico. Deus ele vai separar, vai falar: esse daqui eu quero ele exclusivamente para mim. Eu vou separar ele para ser usado nesse dom. Ele vai ser propriedade exclusiva minha para fazer esse trabalho na igreja. Aleluia, vai ter referência. E aí, irmão, passou um tempo, o Gerson Montelo pregou lá em Goiânia, terminou de pregar, ele foi jantar, deu um ataque do coração e morreu. 40 e poucos anos de idade, da minha idade. E aí, como é que você explica isso? Por que ele morreu tão cedo? Nos últimos momentos que ele estava sendo usado por Deus, chegou num culto. Ele foi orar para uma mulher, a barriga dela abriu, ficou aberta. Ele enfiou a mão dentro da barriga dela e tirou a enfermidade. E a igreja ficou apavorizada com aquilo. Estava sendo usado tremendamente já. Quando ele veio em Santarém, ele tinha umas terras lá no Cricurizão. Aí ele foi de moto para lá para vender essas terras. Na volta, quando ele foi voltar de lá, na beira da estrada, o Robson já passou por muito daquelas estradas que tem naquelas colônias lá, que eles estirão assim, só mato. E ele passou num lugar lá que tinha só mato e o pneu da moto furou. E ele, 2 e pouca da manhã, parou num barraquinho que tinha lá. Nesse barraquinho tinha uma mulher que tinha um filho que estava com uma febre muito alta, estava já quase para morrer, e ele não tinha um dedo. E o Zé orou por aquela
criança, a criança sarou, foi curada, o dedo dela cresceu. E aí ele falou: tem coisas que vai ser só a minha experiência com Deus, porque Deus não me permitiu filmar nada disso que aconteceu. E aí nós vamos ouvir essas histórias. E aí eu e você, será que nós vamos ter nossas experiências com Deus? Amém? Então, hoje Deus fala sobre isso, a vocação. E esse Gerson Monteiro, ele cantou aquela música que a irmã Noemi cantou, Sou Milagre. E ele cantou com tanta intensidade que eu nunca esqueço o jeito que ele cantou aquela música, lá na festividade dos jovens, lá em Sacramento. Então ele vivia intensamente. Eu lembro que quando eu ia levar ele para os lugares, parava, colocava uma música no carro, um louvor, de repente ele começava a chorar, começava a falar em língua estranha, de repente eu não conseguia nem dirigir. A gente parava o carro lá para sentir a presença de Deus, que era muito forte a presença de Deus. Ele chegava e falava 2h pouca da manhã: não, eu tenho que ir lá no centro evangelizar. Saía, ia lá para o centro, no Mercadão 2000, para abraçar aqueles mendigos que tinha lá e falar que Jesus Cristo é o Salvador deles, para eles aceitarem Jesus. Então ele não parava, igreja. Ele tinha um coração para fazer o que Deus queria que ele fizesse, como o Gabriel falou, no coração agradecido. Então por que ele fazia tudo aquilo? Porque ele entendeu que era possível e queria ser participante das coisas de Deus. Amém? Amém. Então nós vamos ler uns versículos. Se sinta hoje agraciado com a chance de você também ser usado na presença de Deus. Nós vamos ler João capítulo 14, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Está vendo só? Como o Gabriel falou também: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se a pessoa tem sinceridade diante de Deus e resolve buscar o Senhor em sinceridade, pedindo para Deus, ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, ou desejai os melhores dons. E aí, igreja, olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 em diante. Vamos ler do versículo 3 em diante aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 em diante. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ó, o versículo 7, o que a palavra de Deus diz? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Se for para fazer coisa boa, Jesus ele vai dar o dom para a igreja. Ele vai dar o dom. Porque é dada a um, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Ó, dom de sabedoria. Primeiro dom que a Bíblia diz. Dom da sabedoria. E o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Dois dons, então. Outro, pelo mesmo Espírito, a fé.
tem o dom da fé também. A pessoa vai ter uma fé tão grande que ela vai fazer coisas sobrenaturais também. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Olha só, dons de curar. A pessoa vai ter o dom de curar, vai orar pelos enfermos e eles vão ser curados. A outro, operação de maravilhas. Qual a diferença de dons de curar para operação de maravilhas? A operação de maravilhas é a coisa sobrenatural acontecendo. Dons de curar, você imagina que alguém tem uma enfermidade e é curado. Dons de maravilhas, você imagina alguém que não tem uma perna e a perna cresce. Já é uma maravilha, já é uma coisa sobrenatural que aconteceu. É possível acontecer isso hoje em dia? Sim, é possível. A palavra de Deus diz que é possível. Se você acreditar na palavra de Deus e buscar intensamente Deus, Ele pode te entregar o dom que Ele fala aqui. Pode ser que Ele entregue para mim ou entregue para um de vocês. Depende daquele que buscar no Senhor com um coração sincero, insistentemente, até Deus entregar o dom. E a outro, pelo mesmo Espírito, a profecia. E a outro, discernimento de espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Então, existem vários dons que Deus quer entregar para a igreja. Como eu expliquei no começo do culto, naquele tempo tinha o São Pedro, o São Paulo. Tinha lá os santos daquele tempo. Agora aqueles santos morreram. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27: para os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Então, se eu clamar para Pedro fazer alguma coisa, ele não faz mais nada, porque a chance dele fazer alguma coisa é enquanto ele estava vivo. Agora passou a chance do Pedro. Agora, para quem que eu tenho que recorrer? Para Jesus Cristo, que foi o único que ressuscitou dos mortos. Eu recorro a Jesus e Ele vai usar o corpo de Cristo para fazer alguma coisa. Quem é o corpo de Cristo hoje? Quem é o corpo de Cristo? A igreja, é eu e você. É o pastor Metzel, é o irmão Gabriel, é cada um de nós. Nós somos o corpo de Cristo. Às vezes o pastor não vai ter o dom de curar, mas vai ter um irmão aí que vai ter o dom de curar. Às vezes o pastor não vai ter o dom de profecia, mas vai ter uma irmã que vai ter o dom de profecia dentro da casa do Senhor. E cada um não é para ficar enciumado, invejoso do dom que Deus entregou, não. Deus, Ele fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, olha só o que Ele fala. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também é isso com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixe de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo de Cristo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros.
De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres, ou todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam a todos? E aí ele fala: entretanto, desejai ou procurai os melhores dons na casa do Senhor. Glória a Deus. Então, igreja, de imediato, Deus ele está nos convidando para ser usado nos dons espirituais. Assim. Eu falei para os irmãos, eu estou trabalhando no Sebrae, eu vou fazer uns relatórios, acho que é semana que vem, e eu vou começar intensamente a buscar Deus já. Porque eu creio que vai acontecer coisas maravilhosas no nosso meio. Então você também é convidado a buscar o Senhor, que vai acontecer grandes coisas. Aleluia. Você vai ter sua própria experiência com Deus. Você vai falar: realmente, o pastor Marcelo foi usado para me falar sobre isso. Agora eu vejo que é realmente verdade o que a Bíblia diz. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu convido a Sônia para louvar mais um hino. Lembra um dia, igreja, que eu comecei a buscar intensamente o Senhor, gente fazendo uma campanha de oração das 11 ao meio-dia, e ali a gente ungiu o lugar que a gente estava orando, e as pessoas vinham receber oração. E quando chegou uma jovem, na hora que ela pisou no lugar que a gente estava orando, já manifestou o demônio na hora. E aí aquela jovem começou a gritar, começou a falar coisas que não devia ali, e via que ela estava com ódio, com uma fúria tão grande ali, que via que não era coisa normal. E aí Deus me usou com autoridade. Eu falei: no nome de Jesus, sai dela agora. Na hora que eu falei, o demônio saiu dela. E aí dentro do meu coração eu imaginei, eu pensei: existe demônio, e ele se submeteu ao nome de Jesus. Então o demônio é um anjo caído. Então, se existe anjo caído, existe os anjos verdadeiros, que é aqueles que vieram do céu, que vêm do céu. Então existe o céu, existe Deus, existe Jesus. Então o que a palavra de Deus diz é verdade. Se eu, no nome de Jesus, expulsei o demônio, a palavra de Deus diz que eu estou sendo usado no corpo de Cristo para fazer a obra. E aí eu entendo como Jesus falou: não vos alegreis porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aí eu comecei a me alegrar, eu falei: glória a Deus que o meu nome está escrito no livro da vida, e glória a Deus que eu posso pedir para Deus alguma coisa que eu sei que Deus existe, que é verdade a palavra de Deus. E aí, igreja, eu começo a ter minha própria experiência com as coisas do Senhor. Por quê? Porque eu estou no meio das pessoas que estão fazendo o que Deus quer que faça. Então continue participando, faça a sua parte. Às vezes você não vai fazer tão intensamente como a gente, mas continua vindo os cultos, que Deus ele vai fazer grandes coisas no nosso meio. Também feche os seus olhos, vão estar adorando o Senhor. Que Deus fale no seu coração, que Deus fale na sua mente, que Deus revele as maravilhas dos céus, que Deus fale contigo em visões, em sonhos. Deus use pessoas para te revelar alguma coisa, para mostrar o seu chamado, para tirar do seu coração. Aleluia, a alegria de falar: eu também quero ser usado. Eu entendo essa palavra, eu entendo o que a Senhor me falou, que essa mulher falou, porque eu sei o que eu quero diante de Deus. Aleluia.
deixar